galerinha. Chegamos à última aula do conteúdo de álgebra linear, cujo tópico é o teorema espectral, como o próprio título já diz. Certo? Então, vou fazer uma motivação, que é similar à motivação de quando nós começamos a ver matrizes diagonalizáveis, que é o seguinte: trabalhar com matrizes diagonais é mais simples, né? Fazer as operações e fazer a operação entrada-entrada. Esse é o ponto, mais ou menos. Então, em geral, para matrizes diagonais, se você quer somar duas matrizes diagonais de mesma ordem, basta somar as entradas diagonais, todo o resto se mantém zero. E para multiplicar é a mesma coisa. Se você quiser tomar potências de uma matriz diagonal, é só tomar as potências das entradas diagonais dela, certo? Então, usando aquela nossa notaçãozinha para matrizes diagonais, com diag, né? Essas duas equações escritas aqui em cima com matrizes expandidas viram essas duas aqui, certo? Aqui é com a soma de matrizes e aqui o produto de matrizes. Então, essencialmente, né, vira realmente fazer a operação entrada-entrada. E, em particular, como o produto de números é comutativo, a gente também vê que o produto de matrizes diagonais é comutativo, certo? Você multiplica A e B, onde A e B são diagonais de mesma ordem, o resultado é o mesmo que se obteria multiplicando B e A, né, na ordem oposta. Então, o problema de comutatividade é algo que tem que ser considerado, às vezes, tanto em aplicações quanto na parte puramente teórica. Às vezes é um problema que produtos de matrizes gerais não é comutativo, você não consegue reordenar suas equações de modo a botar as matrizes onde você queira, dentro dos produtos. E daí a ideia seria bom se toda matriz fosse diagonal, como eu escrevi aqui. Tá? Então, esse é mais ou menos o ponto. A diagonalizabilidade é algo que é definido em termos de existência de uma base com certa propriedade, né? Que existe uma base de autovetores para a sua matriz. E então é algo definido em termos de pontos, nos quais você aplica a sua matriz ou transformação linear. E a gente quer encontrar condições algébricas, puramente algébricas, que permitam determinar se uma matriz é diagonalizável ou não. Ok? E aí entra o produto interno, que com o produto interno nós ganhamos um pouco mais de álgebra. Tem a operação de adjunção de matrizes e de transformações lineares. E essa operação, que é algo mais ou menos algébrico, né? Ela não depende de pontos, para falar simplesmente dessa operação de adjunção, ela permite determinar em espaço com produto interno quando uma transformação é diagonalizável, e então usando aquele dicionário entre transformações matrizes, quando uma matriz quadrada é diagonalizável, certo? Então a gente está no mundo dos espaços com produto interno, a gente se importa com bases ortonormais, como sempre. Então aqui vai a definição do que é uma matriz ser unitariamente diagonalizável. Eu vou falar de espaços com produto interno complexos, certo? Embora a gente possa fazer algo similar no caso real. A princípio, nós vamos nos concentrar no caso complexo, porque nesse caso a gente garante a existência de autovalores e vai ter uma quantidade suficiente de autovetores, dadas as considerações técnicas apropriadas. Depois, nós vamos nos voltar para o caso real, certo? Que daí vai ser trabalhado meio que em conjunto com o caso complexo. Mas, por enquanto, é tudo complexo, certo? Para ser mais fácil, a gente considera o caso complexo. Então, seja T um endomorfismo linear, um espaço com produto interno complexo V, de dimensão finita. Tudo dimensão finita, né? Como sempre, aquele contexto de sempre. E a gente diz que a transformação T é unitariamente diagonalizável se tem uma base ortonormal que diagonaliza a nossa transformação, no sentido de que a matriz que representa a transformação com respeito a essa base, tanto no começo quanto no fim, né? Saindo da base B e indo também para a base B, ela é diagonal. E o mesmo vale para matrizes, né? O que significa representar uma matriz
com relação a bases ortonormais do espaço, no caso do espaço euclidiano, complexo n-dimensional, significa conjugar ela, multiplicar a esquerda e a direita, por uma matriz unitária. No caso da inversa, vira a sua adjunta, ou hermitiana. Uma matriz complexa de ordem n por n é unitariamente diagonalizável se existe uma matriz unitária. Aqui são matrizes de mudança de bases ortonormais, como nós já vimos. Existe uma matriz unitária da mesma ordem, tal que U vezes A vezes U estrela é diagonal. E, de novo, a gente diz que a matriz diagonaliza a transformação. A matriz U diagonaliza a matriz A. Certo? Então, o primeiro ponto é que, como a própria motivação dizia, a gente não está interessado em diagonalizar uma única matriz. Mas a gente quer diagonalizar mais de uma matriz ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui teria duas matrizes A e B que são diagonais. As duas matrizes são diagonais ao mesmo tempo. Então, a pergunta um pouco mais rígida, um pouco mais difícil de responder, será que a gente pode diagonalizar duas matrizes ao mesmo tempo? Então, é isso que nós vamos ver. O primeiro lema é que se B é uma base que diagonaliza duas transformações sobre o mesmo espaço vetorial simultaneamente, então essas duas transformações comutam. Tá? Isso vale em geral, até para espaços sem produto interno, sem considerar nada. Não tem nada nas hipóteses desse lema. E a ideia é aquela, matrizes diagonais comutam, você representa as suas matrizes como diagonais, então as matrizes que representam vão comutar, se as duas forem ao mesmo tempo diagonalizáveis, e, portanto, as transformações vão comutar, por causa que cada matriz representa uma única transformação. Aqui estão os detalhes, Mas é exatamente isso. A gente sabe que funciona para matrizes diagonais. Se elas são representadas por diagonais, elas são obrigadas a comutar. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Agora, vamos voltar para o caso complexo. Não complexo, mas com produto interno. Que é o seguinte, se eu tiver uma matriz T, uma transformação linear T sobre o espaço vetorial, com produto interno complexo de dimensão finita, que seja unitariamente diagonalizável, então essa matriz vai comutar com a sua adjunta, certo? Então, veja bem, para a gente ter diagonalizabilidade unitária, existe uma condiçãozinha algébrica envolvendo a nossa transformação e a adjunta dela, tá? E aqui entra bem o fato de que a transformação T ela é um endomorfismo de V, ela vai de V para V, porque a adjunta ela vai na direção contrária, no caso também vai de V para V, e daí ambas essas transformações vão de V para V, Não dá nem de escrever esse tipo de equação caso o domínio contra domínio da transformação T sejam diferentes. Mas, enfim, o ponto é que se a matriz T for diagonalizável com respeito a uma base ortonormal, então tem algo bem útil que a adjunta satisfaz, A adjunta corresponde à transposta. Se eu tenho uma matriz que é já diagonal, a transposta dela vai ser, no caso real, corresponde à transposta, no caso complexo, corresponde à matriz adjunta, que é a transposta conjugada. Mas, no fim, a adjunta ou transposta de uma matriz diagonal também é diagonal. No máximo, você vai conjugar todas as entradas diagonais. E daí, aplica o caso anterior, que se uma base diagonaliza ambas ao mesmo tempo, elas são obrigadas a comutar. Certo? Logo diagonal. E aqui meio que a gente repetiu o mesmo argumento do item anterior. Mas no fim é porque as duas matrizes, tanto a da transformação T quanto a da sua adjunta, são diagonais. Pelo item anterior elas comutam. Então, a gente vai dar um nome para as matrizes que satisfazem
para transformações lineares, também para matrizes, né, como o nosso dicionário, que satisfazem essa condição. Elas são chamadas de normais. O endomorfismo de um espaço V com produto interno pode ser real ou complexo, tá? Tanto faz aqui, de dimensão finita. Ele é normal se ele comuta com o endomorfismo adjunto. Se T estrela T igual a TT estrela, certo? E a gente simplesmente traduz isso para o mundo das matrizes. A gente diz que uma matriz é complexa quadrada, ela é normal, e ela comuta com a sua adjunta. No caso real, uma matriz é normal se ela comuta com a sua transposta, né? A adjunção de matrizes reais vira transposição. E daí tem uma outra condição que é mais forte do que a normalidade de endomorfismos e de matrizes, que é autoadjunção. O endomorfismo linear sobre um espaço vetorial, que nem produto interno, pode ser real complexo de novo, ele é autoadjunto se ele coincidir com a sua adjunta. E para matriz, a gente também usa a mesma terminologia. Uma matriz quadrada complexa é autoadjunta se ela coincide com a sua adjunta. No caso real, para matrizes reais, a adjunção vira transposição. Então, as matrizes autoadjuntas com entradas reais são exatamente as matrizes simétricas, que coincidem com a sua transposta. Certo? Então, claramente, todo endomorfismo autoadjunto ele vai ser normal, porque se T estrela é igual a T, né? Ambos os lados da equação dão T ao quadrado. Então fica relativamente trivial. Mas nem todo endomorfismo normal é autoadjunto, certo? Pode ser um pouco mais fácil ver isso, por exemplo, lidando com matrizes. Uma matriz que é real, que seja simétrica, ela é autoadjunta, ela é normal. Mas uma matriz que é antissimétrica, por exemplo, uma matrizinha 2x2, que tem na primeira linha 0 e 1, e na segunda linha menos 1 e 0. Tá? Essa matriz é antissimétrica. Ela coincide com a oposta da sua transposta. Ela não é simétrica, ela não é autoadjunta, mas ela é normal. Tá? Então é só... Não escrevi tudo aqui, mas esse é o ponto. É algo mais forte, mas que também muitas vezes é verificável, né? Acontece em certos casos. Depende do problema que estiver sendo estudado, mas a autoadjunção também é algo que aparece uma quantidade adequada, boa de vezes. E essas são matrizes, transformações lineares bem comportadas, das quais a gente pode falar coisas interessantes. Aqui tem um exemplo de uma matriz normal, no caso complexo, né? Que não é necessariamente autoadjunta. Vamos pegar a matriz de rotação e vamos estudar um pouquinho ela. Quem que é o polinômio característico dela? Usa a fórmula do polinômio característico, tá? E calcula as raízes do polinômio característico para obter os autovalores da nossa matriz. Então, olha só, aqui a gente utilizou a fórmula de Bhaskara com números complexos, certo? E obteve que existem dois autovalores, talvez existem um ou dois autovalores da matriz de rotação, que são dados por essa fórmula. Dependendo de θ, se θ for múltiplo de π, né? Se θ for múltiplo de π, então o seno de θ vai ser 0. E essa parte vai se cancelar. O único autovalor vai ser mais ou menos 1. Dependendo se ele for um múltiplo par ou um múltiplo ímpar de π. Tá? E no caso também, a matriz de rotação ela vai ser mais ou menos a identidade. 2 por 2. No caso em que θ não for múltiplo de π, esse termo aqui, a parte imaginária dos autovalores, não é trivial. E daí, nesse caso, nós vamos ter dois autovalores complexos distintos. Portanto, a matriz de rotação, por um ângulo que não seja múltiplo de π, ela vai ser
diagonalizável sobre os números complexos, mas de acordo com o teorema que nós vamos ver mais à frente, ela não vai ser diagonalizável sobre os números reais, certo? E ela é uma matriz normal, relativamente fácil de verificar isso, mas não é autoadjunta, né? Se seno de θ for diferente de zero, a matriz não coincide com a sua transposta, mesmo que tenha todas as entradas reais.